O índice SP500 é um dos mais famosos, conhecidos e rentáveis do mundo, e muita gente gosta de investir nele porque, além de ele ser muito rentável, você também fica exposto ao dólar. Mas em alguns momentos o dólar está tão caro que você gostaria de se perguntar assim: poxa, e se eu investisse no SP500 sem considerar a variação cambial? E melhor ainda, se você recebesse uma taxa de juros junto, que é o diferencial entre os juros do Brasil com o dos Estados Unidos, para ajudar na rentabilidade. Essa é a proposta da promessa aqui do novo ETF do Itaú, SPX R11, o SP500 com proteção cambial acrescido de uma taxa de juros. Nesse canal eu já fiz um vídeo muito importante sobre o SP500 e diversos ETFs que facilitam aí a compra dele aqui do Brasil. A maioria deles, na real todos eles, com variação cambial junto. Esse é um vídeo um pouco mais antigo, de 2 meses atrás, e o ETF aqui do Itaú não tinha sido lançado ainda, tá? Então, se você quer saber mais sobre o SP500, não entende muito sobre ele, eu vou deixar recomendado lá no final do vídeo todas essas informações sobre esse índice tão famoso, tá? Mas aqui, passando bem rápido, geral por ele, pegar o exemplo aqui do VOO, que é basicamente o SP500 lá nos Estados Unidos, aos olhos do americano. O americano não tem variação cambial, porque é o dólar pelo dólar. Basicamente aqui a gente tem um ETF que ele tem ótimos retornos ao longo do tempo, e ele tem isso aqui, ó, que é tão importante, é um estilo de investimento que mescla, né? Ele mistura aqui as empresas large cap, na maioria dos casos, com esse mix entre valor e crescimento, tá? Então o SP500 é um índice que, enfim, você provavelmente já ouviu falar do SP500, eu não preciso ficar falando muito dele, tá? São 500 empresas, existe um critério para as empresas entrarem ali, tá bom? Critérios bem rigorosos, tem uma série aí de questões de lucratividade das empresas, tem um fundamento por trás, por tamanho das empresas também, e a gente arredonda falando que são as maiores 500 empresas dos Estados Unidos, tá? As maiores, melhores, vamos dizer assim. Claro que é questionável, mas vocês entenderam, tá? Aqui estão os setores principais que compõem o índice SP500. Então aqui tem informação em tecnologia, né? Tecnologia da informação, basicamente empresas da tecnologia, as maiores do mundo. Tem também aqui industriais, cuidados com a saúde, as financeiras, né? Estados Unidos, país que tem uma financeira bem forte. Energia, consumo, mais consumo, serviço de comunicação e assim por diante, tá? Então tem bastante setores aqui, bem diversificado e bem, enfim, composto de muitas empresas e muitos setores diferentes. E claro, a gente pode olhar aqui as maiores empresas, as mais famosas em termos aqui do percentual do fundo. A maior delas a Apple, você provavelmente já ouviu falar ou deve ter um iPhone. Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla, Google, Broadcom, Google de novo, Berkshire lá do Warren Buffett e assim vai. Essa trupe toda é pesadíssima, né? Empresas aqui com capitalização de mercado aqui, ó, de mais de $1 trilhão e assim por diante. Algumas têm bem mais. Olha, já comenta pra mim se você tem SP500 na sua carteira, de alguma forma, seja dolarizado ou não, pagando dividendos, ou com essa proteção cambial, pra eu saber, e eu vou responder todos os comentários. E na boa, comenta se esse vídeo foi útil de alguma forma pra você, porque até o final dele eu vou explicar pra vocês a minha opinião sobre o SPX R11 e os riscos que precisa tomar cuidado. E talvez você discorde, mas entenda que é uma opinião minha para te ajudar. É uma opinião diferente, talvez, tá bom? Então vamos falar aqui do SPX R11, o novo ETF do Itaú aqui que tem menos de um mês, agora em 2025, né? Super recente, tá bom? Em relação aqui ao SP500, também eles têm a versão normal, que é dolarizada, que oscila com o câmbio, tá lá naquele vídeo que vai ficar recomendado no final desse aqui, mas esse aqui ele tem esse nome um pouquinho diferente, ITNAL, que é sempre do Itaú, né? S&P 500 Futures Quanto BRL, tá? Isso aqui é o nome de um índice, nós já vamos entender no detalhe o que é e como é que ele funciona. E aqui vão as informações principais, tá? Então, beleza, taxa total do produto 0,25, muito aceitável, né? Não vejo nenhum problema, tranquilo. Eles até detalham aqui um pouquinho da questão toda das divisões e tal, mas é bem tranquilo. Patrimônio líquido aqui já bem considerável também, e volume médio diário aqui também bem tranquilo, né? Claro, quanto mais melhor, mas assim já está bem aceitável para você não correr muito risco de liquidez, tá? E aqui vem a promessa deles. Basicamente você pode investir nas 500 ações mais líquidas do mercado americano, né? O SP500, com proteção cambial, tá bom? E ele ainda oferece aqui, ó, exposição ao diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, adicionado ao retorno do SP500. Agora para pensar o seguinte:
Você que já ouviu falar do IVVB11, ou até mesmo do SPX-I11, SPX-B11, próprio SPY-I11, essas opções todas que existem aí do SP500 dolarizado. O que é aquele ETF na prática? É o SP500 acrescido da valorização ou desvalorização do dólar, beleza? É basicamente isso, tá? Eu vou arredondar vários conceitos aqui nesse vídeo, porque senão isso aqui vai ficar muito técnico e ninguém vai entender nada, tá? Quando chegar na parte do índice, vocês vão ver que o negócio, o buraco é mais embaixo aqui, tá? Tem que arredondar conceitos. Então aqui a proposta deles nada mais é do que pegar o SP500, desconsidera o câmbio, não importa se o dólar cai ou sobe, em termos do retorno aqui desse índice, tá? E você vai receber aí o diferencial entre os juros americano e o do Brasil. Ou melhor, Brasil menos americano, porque vai ser um juros positivo na maioria dos casos, né? Acho que nunca foi negativo. Bom, vamos entender um detalhe. Assim, informação importante, imposto de renda 15%, padrão aqui dos ETF de renda variável, né? Então, bem tranquilo, não vejo nenhum segredo, né? Tudo certo, não tem come cotas, aquela questão toda, né? Quando a gente acessa aqui a composição do SPXR11, a gente tem aqui a composição do índice, que é aquela mesma que eu acabei de mostrar aqui do VOO, enfim, com essas empresas, com esses setores, essas ações, beleza. Aí eles mostram o índice, não sei o que, ok. E aí chega nessa parte aqui, ó, bem importante, tá? O que é isso aqui no detalhe, assim? Cara, basicamente, o que eles têm aqui? Eles têm uma posição considerável aqui de mercado futuro e também de renda fixa. Porque o que esse ativo faz, assim, de uma forma bem simplificada, tá bom? Ele vai replicar o desempenho dos contratos futuros de SP500 ali da B3, da Bolsa Brasileira, que são contratos que não oscilam com o câmbio. É como se você estivesse comprando ou vendendo, né, no mercado futuro SP500 em reais. Então, a taxa do câmbio meio que não importa, tá? Só que todo o mercado futuro, ele é embutido nele, porque o mercado embute, porque o mercado exige, porque é assim que o mercado futuro funciona, tá? Uma taxa de juros do país de origem. Então, ali dentro do mercado futuro, já tem um custo embutido da taxa de juros americana. E aí, o que esse ETF faz, assim, bem por alto, né? Ele fica exposto à variação do SP500 em reais, pagando esses juros americanos, e ele usa aqui uma carteira de renda fixa brasileira para investir na Selic, no CDI, vamos arredondar conceitos. Então, ele indiretamente tá meio alavancado, tá? Não é bem isso, mas é um pouco disso. Então, o que acontece? Você fica exposto à variação do SP500 em reais, não importa o dólar, vamos dizer assim, e você vai ficar recebendo aí a renda fixa brasileira menos aquela renda fixa americana que você está pagando para ficar exposto nos contratos futuros, tá bom? Por isso que tem uma conta matemática e um monte de conceitos que eu não vou ficar detalhando aqui, porque senão esse vídeo vai ficar talvez interminável, porque tem que abordar muitos conceitos que talvez as pessoas não saibam, tá? Mas, em resumo, é isso, tá? Esse índice, ele vai retornar o índice do SP500, mais aqui o diferencial, mais a taxa de juros brasileira, que daí o diferencial vai estar ali no meio, tá bom? Agora é o seguinte, eu não sei se o dólar vai subir ou vai cair, eu não sei se o diferencial de juros do Brasil também vai subir ou se vai cair. Mas eu sei que se você está gostando desse vídeo, vai deixar o like, se inscrever e, claro, eu vou te agradecer bastante. Ó, gostaram das canecas novas? Mandei fazer. Ó que legal. Esse modelo aqui, ó. Independência, diversificação e segurança. São nossos valores aqui. Tem outros modelos, nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês. Beleza, mas você está se perguntando, tá, Anthony, mas e aí? O que é melhor? É eu comprar o SP500 com o adicional do dólar, que é você dolarizar o seu patrimônio, né? Às vezes comprar ele fora do Brasil mesmo, ou comprar através do IVVB11, os ETFs mais convencionais, ou comprar essa nova opção, que é o SP500, mais essa taxa de juros aí que você falou e que talvez você nunca viu isso antes na sua vida. E realmente isso aqui é um conceito, tá? Que pouca gente já deve ter visto na sua vida como investidor. Se você já investe há muito tempo, já se aprofundou um pouco, talvez você já viu, mas para a maioria das pessoas, o pessoal não viu isso. A maioria das pessoas nem sabe que a taxa de juros está embutida nos contratos futuros, mas isso é para outro vídeo. Então, vamos lá, vamos entender o seguinte. Primeira coisa, como é que performou nesses últimos anos essa questão aí dos diferenciais das taxas de juros? Como é que foi isso? O que isso quer dizer? O que representou? Olha só, usando aqui o material publicitário aqui do Itaú, tá bom? Que eles mesmo oferecem, a gente entende o seguinte, tá? Aqui numa simulação de dados passados, o SP500
Ele teve essa valorização aqui lá de 2015 até o finalzinho de 2024, que é essa parte mais cinza aqui embaixo. Eu sou meio daltônico, às vezes eu falo as cores erradas, mas vocês entendem porque tá escrito aqui, né? E aí aqui em cima tem o tal do efeito do carrego, que é como se você, enfim, estivesse simulando essa operação. Então o que acontece? Basicamente, em média, nesses últimos 10 anos aqui, arredondando valores, a performance dessa estratégia foi SP500 mais 8% ao ano, tá bom? Ou seja, esse diferencial de taxa de juros aqui, ó, em média foi de 7% ao ano, e isso no acumulado representa aí algo como 8% naquelas contas anualizadas que o pessoal faz, tá bom? Mas vamos arredondar conceitos, vamos considerar que é em média 7% ao ano mais o SP500. Beleza, mas e aí? Se você já entende um pouco sobre o dólar, sobre o mercado, você vai falar para mim que o dólar, pegando janelas longas e similares, ele tende a ter essa performance de forma muito parecida. Fica muito perto em muitas janelas de 7 ou 8% ao ano de valorização do dólar. Então aqui a gente tem duas estratégias que no acumulado de muitos anos, elas tendem a retornar a mesma coisa, salvo todas as outras variações constantes, tá? Sem considerar aqui, enfim, grandes exageros. Então, por exemplo, pegando aqui esse período aqui de 10 anos aqui, né, estaria dando próximo de 500% a valorização. E eu peguei aqui, por exemplo, no Panorama Resulta Capital e joguei aqui o IVB11, olha só, nos mesmos períodos praticamente, tá bom? Ele também rendeu algo próximo de 500%. Tá? Então a estratégia com dólar ou a estratégia com o spread de diferenciais de taxas de juros, ela rendeu praticamente a mesma coisa. Isso é o resultado final. Beleza, Antônio, mas qual é o melhor? Qual é o certo? Galera, antes da gente entender qual é o melhor e qual é o certo, é sempre importante lembrar. Praticamente todos os ativos que existem, eles são bons. Mas eles são bons para um tipo de perfil, para um tipo de estratégia e para um tipo de momento. Nem tudo é bom o tempo todo, para todo mundo, para qualquer um. Entende? Então a primeira coisa que eu sempre reflito é como é que está a sua carteira de investimentos. Porque uma parte da sua carteira, eu vejo que faz muito sentido ela ser dolarizada, tá bom? Mesmo que o dólar tá R$7, R$8, R$9, uma parte é importante que ela seja dolarizada. Uma outra parte, ela não precisa ser totalmente ligada ao dólar, porque isso faz parte aí das alocações que eu acredito que são muito boas, que fazem sentido, enfim, são métodos renomados. Uma das formas é a alocação de core satélite, eu já fiz vídeos aqui no canal sobre isso. Então eu acho muito importante, de certa forma, você ter exposição dolarizada. Seja por ETFs no Brasil, seja por ativos comprados lá fora. Alguns é um pouco mais fácil de você fazer, outros um pouco mais difíceis. Vantagens e desvantagens, mas é importante de alguma forma você estar exposto ao dólar. Eu acredito muito nisso, porque as taxas de juros do Brasil e lá dos Estados Unidos, esse diferencial entre elas é relativamente manipulável, vamos dizer assim, tá? É mais fácil mudar o spread aqui das taxas de juros e controlar um pouco isso do que propriamente dito o dólar, tá bom? Até porque o dólar, ele é influenciado por fatores mundiais. Então, se ocorrer uma guerra, algum ponto específico, se subir a taxa de juros lá nos Estados Unidos, o dólar tende a subir, o dinheiro vai para segurança e isso tende a valorizar quem tem ativos dolarizados na carteira. Agora, você também não deve simplesmente dolarizar a carteira inteira e não ter exposição nenhuma ao real, né? Você provavelmente mora no Brasil, recebe seu salário, sua empresa, seu giro comum aí da economia deve ser em reais, então é importante que tenha um pouco de cada. É claro que daí tem um pouco de renda variável, um pouco de renda fixa, e aí você vai ter na carteira. Se você não tem uma carteira dessa forma, quer conhecer um pouco mais como eu monto as minhas e ofereço para os meus clientes, tem aqui um QR Code na tela, um link na descrição, clica lá, conheça as carteiras recomendadas da Resulta Capital, tanto para crescimento, para renda, perfil conservador, moderado e arrojado. Agora, falando de SP500 e de estratégia, eu entendo que ele é um ativo muito bom, ele é um ativo muito interessante. E eu não consegui aqui pegar um histórico gigantesco aqui do SPXR11, porque ele é muito novo. Então eu não tenho tantos dados aqui no passado e eu não consigo simular ele de forma tão boa para trás, porque ele não é simplesmente o SPY. Olha, é muito novo, ó, muito recente. Isso aqui não dá para analisar. Porque lembra, o SPXR11 ele é o SPY, ou seja, o SP500 americano, mais um juros acrescido ali, que é o diferencial entre essas taxas. Lembra que esse juros, ele oscila. O diferencial de juros oscila. Às vezes ele é 14%,
ele já foi 2%. 2% é muito difícil, mas na média é 7%. Então, qual que é a sacada aqui desse ETF? Aonde que ele pode ser muito útil? Quais que são as melhores aplicações para ele? Primeiro ponto, quando o dólar está muito caro, pode fazer sentido você estar em ativos como esse, porque você continua exposto à variação do SP500, que é um ativo muito bom e que é muito interessante você tê-lo na carteira, mesmo que não seja dolarizado, tá? Ele tende a render mais do que o Ibovespa aqui em diversas janelas, até porque tem os juros junto, né? E aí você não fica exposto, vamos dizer assim, ao dólar sair de 6,30 e voltar para 5,50, que é literalmente uma possibilidade que vem acontecendo ali do final de novembro, dezembro, para agora, nos próximos meses, né? Porque se você está em ativos convencionais, como IVVB11 e outros, você sofre esse impacto do câmbio caindo, tá bom? Mas lembra, o câmbio no Brasil, ele tende a cair no curto prazo, no médio às vezes, tá bom? No médio ele geralmente fica parado, cair mesmo é difícil, mas no longo ele tende a se valorizar. Outro ponto, o câmbio ele está totalmente ligado a esse diferencial de taxa de juros, tá? Então quando esse diferencial está muito grande, é porque o Brasil subiu os juros pesado, então o câmbio tende a cair. Então realmente são situações que esse ETF ele pode performar melhor, falando aí de curto e talvez médio prazo. Agora, no longo e longuíssimo prazo, eu particularmente prefiro o dólar. Por quê? Porque, como eu comentei antes, se o governo quiser baixar os juros na mão, esse diferencial pode ficar muito pequeno. E isso pode fazer o câmbio explodir. E aí você ficou, vamos dizer assim, exposto a essa desvalorização. Ah, Antônio, mas eu estou comprado em reais, eu não vou sentir o ativo desvalorizar. Sim, você não vai sentir o ativo desvalorizar, mas você vai sentir os impactos da inflação e assim por diante. E talvez ele até desvalorize no curto prazo, tá? Porque podem vender ele para comprar o outro dolarizado. Então, esse aqui é um ativo que eu vejo como um componente de satélite de forma um pouco mais estratégica na carteira. É para quando o dólar está muito alto, é para quando você não quer estar exposto necessariamente ao dólar, o diferencial está muito bom. Imagina, se o diferencial da taxa de juros chegar a 10, 12%. Cara, é um diferencial bem grande. É difícil o dólar subir mais do que isso nesses momentos. Então pode ser interessante você, talvez, ter uma parte da sua alocação de SP500 dessa forma. Mas eu ainda teria alguma exposição em dólar. Talvez não seja SP500, talvez seja outro ativo. Não tem problema, mas alguma exposição em dólar eu acho importante. Agora, em momentos que o dólar está ali na média, que o dólar está simplesmente parado, ou que o dólar caiu bastante, claro, aí seria mais interessante, na minha opinião, você dar uma olhadinha com carinho no dólar, porque por mais que o diferencial possa estar na média ou um pouquinho bom, ele não precisa estar ruim, ele pode estar normal. Cara, você não fica exposto a essas explosões que o dólar deu e certamente um dia dará de novo e você consegue, de certa forma, voltar para o core, para o principal da sua carteira, que é, né, ter uma classe ali realmente dolarizada e exposta ao dólar. Essa é a minha opinião. Eu espero que tenha ficado claro. Vou deixar aqui recomendado os dois vídeos, né? O primeiro sobre o SP500. Esse vídeo ficou famoso aqui no canal. E o segundo sobre a correlação de ativos. Para você não comprar o SP500, dolarizado ou não dolarizado, e colocar outros ativos juntos que vão se comportar como ele. Essa é a falsa diversificação. Cuidado, hein? Está explicado no vídeo. Grande abraço, obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.